A paz esteja contigo, mano de fé, a paz esteja contigo, mana de fé. Hoje é dia 14 de janeiro, sábado, e queremos celebrar este dia meditando a palavra que está em Marcos 2, de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Médico, cura-te a ti mesmo, diz o provérbio. E o próprio Jesus Cristo também salienta isso nessa leitura de hoje. Marcos está falando sobre Levi. Quem é Levi? Levi é o nosso querido Mateus, que se torna apóstolo de Jesus Cristo, se torna evangelista, escreve também um evangelho. Mateus é o apelido que Jesus Cristo dá a Levi, porque Mateus significa dom divino, ou dádiva divina, ou um presente. Ele vê Mateus como um presente para o apostolado, para segui-lo. Por que um presente? Porque Mateus ele pode trazer muita pessoa que se identifica com ele. Ou seja, tá aí os cobradores de impostos, tá aí os outros que não têm que não tem condição de dar, que são os pecadores, né? Mas é muito interessante pensar também, quem se julga santo, será que está salvo? Será que essa pessoa não precisa de uma conversão? Será que ela não precisa rever a própria vida? Será que basta simplesmente apontar o dedo para quem é pecador e quem não é? É isso que Jesus Cristo está dizendo. Eu não vim para os sãos, porque os sãos, se eles já são limpos, estão salvos. Mas é preciso prestar atenção, porque os doutores da lei sabiam tudo da liturgia, da escritura, da doutrina, e mesmo assim talvez não tivesse salvação. E eles achavam que sim. Então é um perigo que nós corremos. A quem iremos, se tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna, diz o Salmo 18 hoje. Palavras que salvam. E nós queremos então acreditar nesse Salmo de hoje e buscar essa palavra que entra em nosso coração, purifica primeiramente o nosso ouvido, para que a gente ouça o chamado, para que a gente não simplesmente fique dividindo a comunidade, quem é pecador e quem não é, mas muito pelo contrário, chamar a todos para a salvação. A diferença é essa. A gente não precisa ser juiz, deixa que o próprio Deus seja juiz, o próprio Jesus Cristo. Deixa que o Espírito Santo faça o trabalho. A gente só precisa dar testemunho, a gente só precisa viver. A gente não precisa ser dono de uma religião. A gente não precisa simplesmente identificar quem não presta e quem presta. Não, não é o nosso papel. O nosso papel é só viver a graça, mais nada. Assim seremos salvos. Como hoje Levi foi chamado para essa graça. E está ali festejando com pecadores, com adúlteros, com todo mundo, mas que fazia parte do seu dia a dia. E é muito interessante isso, porque a gente também não precisa mudar de mentalidade, a gente não precisa mudar de atitude, a gente não precisa fingir. Sem fingimento, mano de fé, sem fingimento, mana de fé. Vamos viver a paz, vamos viver o Evangelho sem frescura nenhuma. A paz esteja contigo,
o amor também em teu coração e em tua casa.